Olá, espero que todos se encontrem bem. E hoje o tema desse vídeo, pode ser que esse tema hoje surpreenda muita gente: açúcar e saúde mental. Sim, já são muitos estudos mostrando uma relação entre o consumo excessivo de açúcar e problemas no âmbito cognitivo, comportamental e cerebral. Em primeiro lugar, é preciso se conscientizar de que tudo em nosso corpo precisa de nutrientes e energia para funcionar. De fato, é justamente por isso que nos alimentamos, e embora a glicose seja um elemento vital, ela não é necessariamente um nutriente indispensável. Acho importante fazer essa diferenciação. Vejam, em nosso corpo sempre haverá glicose circulante e algumas células, como as cerebrais, utilizam realmente, primariamente, a glicose para funcionar. Tudo isso independentemente se você ingerir açúcar ou carboidratos, pois o corpo tem a capacidade de produzir a glicose que necessita para suas funções vitais. Então, nosso corpo lança mão de mecanismos para a síntese endógena de glicose. Então, embora a glicose desempenhe um papel fundamental para a vida, e claro, para a geração de energia, seus níveis são estritamente controlados, pois justamente níveis altos dessa glicose causam diversos danos. Quando o consumo de açúcar é pequeno e ocasional, o corpo não encontra dificuldades para manter esse equilíbrio. Por outro lado, quando o consumo é elevado, o corpo precisa se esforçar para manter o açúcar sanguíneo em níveis ideais, o que nem sempre é possível. E, obviamente, quando não é possível, com as mais variadas as consequências, desde o ganho de peso até as consequências mais graves, como as decorrentes do diabetes tipo 2 e mesmo o desenvolvimento do que a gente chama hoje de diabetes tipo 3, que nada mais é, e aí uma associação, diabetes tipo 3, que é o Alzheimer. Então, se o consumo exacerbado de açúcar pode aumentar os riscos de desenvolvimento de Alzheimer, já conseguimos perceber que afeta negativamente a saúde cerebral, ou seja, essa hiperglicemia tem um impacto na nossa mente. Mas vamos lá, antes de entrar nessa relação, vale mencionar de que, de um modo geral, a qualidade da alimentação vai naturalmente afetar o funcionamento cerebral e, portanto, a saúde mental. Mesmo que você não tenha estudado nutrição, provavelmente sabe que a deficiência de nutrientes pode levar a problemas sérios de saúde. Anemia, por exemplo, em que a pessoa fica extremamente fraca e sem resistência, ela é decorrente da deficiência do mineral ferro, por exemplo, da vitamina B12, do ácido fólico, do zinco, até mesmo do cobre, deficiências nutricionais. Essas mesmas deficiências afetam também o funcionamento do sistema nervoso e do cérebro. Uma alimentação rica e saudável, sem dúvida, ajuda na prevenção de todo tipo de doença, incluindo doenças mentais e emocionais. E claro, se ajuda, o oposto também é verdadeiro. A má alimentação prejudica a saúde mental. Então não resta dúvida que nós temos que ter um cuidado especial com o que a gente coloca para dentro. Ok? Bom, vamos retornar ao açúcar. Qual que é a sua composição? Açúcar tem ali nele glicose e frutose. A frutose é a molécula que produz o dulçor do açúcar e que não tem nenhum papel importante no metabolismo. Pelo contrário, pode facilmente sobrecarregar o corpo. Ou seja, se você não tem uma demanda, um gasto energético compatível para isso, de fato você pode ter uma sobrecarga não só em frutose, mas também em glicose, a depender da quantidade que você consome. A glicose, como vimos, é utilizada pelas células para energia, mas não precisa ser consumida em grandes quantidades. A quantidade vai depender do gasto que você tem. E aí nós temos que entender, de fato, os carboidratos saudáveis, como o amido presente nos vegetais ou o açúcar das frutas in natura, já podem fornecer essa glicose suficientemente. O açúcar adicionado é completamente desnecessário e leva facilmente a desequilíbrios. E aí
enfim, por diversos motivos. O primeiro ponto é zero nutrientes, apenas calorias doces que, por sua vez, desregulam o apetite e facilitam o excesso. O açúcar interage de maneira muito poderosa com algumas regiões do cérebro e com um neurotransmissor em especial chamado a dopamina, que estão, digamos assim, diretamente relacionados com funções cognitivas importantes e com o padrão de comportamento. Então, existe uma relação direta desse açúcar com a neurotransmissão dopaminérgica. Essa interação com o sistema de recompensas, que é regido pela neurotransmissão dopaminérgica, faz do açúcar um tipo de alimento que pode afetar negativamente a saúde mental em curto, médio e até mesmo longo prazo, né? Devido aos seus efeitos metabólicos e de interação química, que por sua vez leva sim a um dano aos nossos próprios neurônios. Bom, já citei anteriormente o caso do Alzheimer, descrito como um terceiro tipo de diabetes. E aí, falando desse estado de hiperglicemia, a gente pode falar da resistência à insulina, justamente decorrente de maus hábitos alimentares, que quase sempre inclui o excesso de açúcar, desencadeia então a formação das chamadas placas amiloides, fazendo sempre aquela analogia com o metabolismo cerebral. O que são essas placas? São como um resíduo tóxico que vai destruindo os neurônios, e essas placas são um dos fatores responsáveis pelo mal do Alzheimer. Altas concentrações de glicose e insulina podem elevar drasticamente as quantidades dessas placas, que se acumulam e impedem então o funcionamento saudável das células cerebrais. Então preste atenção, guarde isso. Prevenir ou corrigir a resistência insulínica através da moderação ou eliminação do açúcar também ajuda a prevenir o adoecimento do cérebro. Mas talvez a perspectiva de desenvolver Alzheimer ou danos a longo prazo pareçam distantes. Ok, então vamos entender também os efeitos mais imediatos do consumo de açúcar. Os seres humanos, assim como outros animais, possuem uma tendência natural em direção ao sabor doce. Vamos olhar assim, em termos evolutivos, isso se justifica por sinalizar alimentos com alto teor calórico, açúcar, alimentos com alto teor calórico, que na natureza é raro, e maiores chances de ausência de toxinas. Muito bem. Os alimentos mais doces, como frutos e mel na natureza, tendem a ser mais seguros em relação a sementes, folhas, raízes ou outros frutos amargos que podem, por sua vez, até mesmo serem venenosos. Devido a essa peculiaridade, a esses aspectos, podemos dizer que estamos programados para preferir alimentos doces e consumi-los em maiores quantidades, pois isso era essencial para a sobrevivência em ambientes selvagens, onde calorias eram escassas. Mas hoje, a situação se inverteu. Calorias são extremamente abundantes em todo lugar. E os alimentos calóricos, além de abundância, os alimentos calóricos são mais baratos e mais palatáveis. Então, essa situação acaba por ativar de maneira extremamente excessiva esse mecanismo primitivo de busca por calorias e pelo sabor doce, resultando em graves problemas metabólicos e distúrbios comportamentais e mentais. O mecanismo que em ambientes naturais foi essencial, para a nossa sobrevivência, no ambiente moderno ameaça a saúde e até mesmo a nossa sobrevivência, já que as doenças metabólicas decorrentes do abuso de açúcar estão entre as principais causas de morte do mundo. Então, além destes fatores, existem ainda mecanismos adicionais contribuindo para o consumo excessivo e para alterações do humor e do comportamento, como a própria oscilação da glicose sanguínea, que depois de subir muito, baixa rapidamente, e isso, por sua vez, pode causar irritabilidade e fome. E é interessante, a possível alteração dos níveis de serotonina, além disso que eu falei, também nós vamos encontrar possíveis alterações dos níveis de serotonina,
mudanças na população do ambiente intestinal, das bactérias intestinais, enfim, diversas outras situações combinadas pelo excesso de açúcar quanto a mecanismos e desregulações metabólicas. São inúmeros mecanismos fisiológicos que se desequilibram. O excesso de açúcar também causa uma reação chamada de glicação, que é basicamente quando moléculas de glicose se juntam a outras moléculas, e especialmente nós estamos falando das proteínas, causando uma degradação e diversas alterações. Quando a gente fala de glicação de proteínas, nós estamos falando com que aquela proteína perca a sua função. Veja, quando esse açúcar reage, por exemplo, no colágeno, que é uma proteína, que dá estrutura e elasticidade aos vasos sanguíneos, ele contribui também para o enrijecimento e inflamação dos tecidos, levando à formação de placas e de problemas cardiovasculares. Quando esse processo acontece, por exemplo, na pele, gera rugas e perda de elasticidade. E quando acontece em estruturas do sistema nervoso, como nas proteínas de mielina, pode levar a quadros neurodegenerativos, podendo mesmo desencadear respostas autoimunes, aumentando o risco de um quadro como a esclerose múltipla, por exemplo. O excesso de glicose no tecido cerebral fornece substrato para a síntese de um neurotransmissor chamado glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. E isso, por exemplo, pode agravar uma epilepsia, gerando uma convulsão, um déficit de atenção ou aumentar, por exemplo, a deterioração de uma doença neurodegenerativa. É isso, espero ter ajudado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.